25 de outubro, Café com Deus Pai. Valorize cada momento. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. O tempo que temos neste mundo é tão breve e frágil quanto o piscar de olhos. A certeza que possuímos sobre o amanhã é o agora, pois o amanhã está além do nosso controle. Nesse contexto, é crucial viver o presente plenamente, aproveitando cada segundo e valorizando as oportunidades que Deus nos oferece. Infelizmente, muitos despertam para a vida apenas após notícias ou diagnósticos adversos. Uma triste realidade. A palavra de Deus nos exorta a sermos sábios, considerando o nosso tempo como uma oportunidade para vivenciar e apreciar cada momento concedido por Deus. Desde os simples instantes com aqueles que amamos, até os abraços de gratidão, lágrimas de alegria ou de tristeza, cada momento merece ser vivido intensamente. A vida neste mundo se resume a viver com amor e dedicação a Deus e às pessoas, aproveitando cada oportunidade, pois nunca sabemos quando será nosso último dia na Terra. Precisamos estar atentos, conectados ao Pai, vivendo uma vida leve, sem ressentimentos e pesos. Qual tem sido a sua abordagem em relação à vida? O estilo de vida que devemos levar é oferecer o nosso melhor a Deus e às pessoas a cada dia. Sejamos sábios, expressando empatia, perdão, declarando amor, oferecendo abraços e sorrisos. Amanhã, o amor que você pode oferecer hoje. Valorize cada momento da sua vida, pois a cada novo amanhecer, Deus Pai lhe dá novas oportunidades. A frase de hoje é: desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Hoje é o dia 298 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 122 e a palavra-chave de hoje é oportunidades. Então, devemos aproveitar cada momento do nosso presente, porque o que fazemos no presente é que determina o amanhã. Não sabemos se viveremos até o amanhã, porque o amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Mas o presente, como o próprio nome diz, é um presente que recebemos de Deus e que devemos aproveitar bem, manifestando amor, abraçando, dizendo que amamos, perdoando e
usando muito bem o nosso tempo. Quantas vezes gastamos o nosso tempo falando mal de outras pessoas, ficando com mágoas, com feridas, carregando ressentimentos, pensando no passado? Ressignifique o passado hoje. Ressignificar significa dar um novo sentido, dar um novo significado. Se alguém lhe fez algum mal, pense do que vale a pena carregar hoje feridas e dores e mágoas. Muito melhor do que viver dessa forma é liberar o perdão e aproveitar o presente para construir relacionamentos, para construir novas chances e oportunidades para que o amanhã, se ele acontecer, se você tiver essa oportunidade, você possa estar cada dia melhor. Vamos ler aqui o Salmo 90 sobre essa questão do tempo. Salmo 90 nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens. Versículo 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. 5. Tu os levas como corrente de água. São como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. 6. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. 7. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor somos angustiados. 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. 13. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Você vê até aqui dessa leitura que Moisés, que é o autor desse Salmo 90, fala sobre a nossa vida, que a nossa vida passa muito rápido. E nesse salmo, ele traz uma reflexão sobre a nossa vida. Nós precisamos, aqui no versículo 12,
Ele pede: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a viver cada dia da melhor forma possível, ele está dizendo, até que possamos viver o amanhã melhor e o depois de amanhã melhor ainda, para que a nossa vida seja uma vida boa. Então ele pede para Deus aqui, no 13, volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Ou seja, que o Senhor esteja conosco, nos dando a sua luz. Aqui, no versículo 9, todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Então, por que viver a vida carregado de mágoa, falta de perdão, se a vida é curta? Aí ele chega aqui no 14, ele diz: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade. Ou seja, que logo cedo o Senhor derrame o bem sobre nós, para que nos regozijemos. Regozijar significa regozar, significa ter novamente alegria, para que possamos gozar de volta e nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Veja que no 15 ele dá valor para a alegria. Ele lembra do passado, dizendo assim: no passado nós vimos o mal, mas agora nos traz alegria. Fala sobre a importância de prestar muita atenção em relação ao hoje e focar em fazer o melhor para ter uma vida boa e não ficar sobrecarregado com as coisas ruins do dia. 16. Apareça a tua obra aos teus servos. A obra de Deus, o que Deus faz, sempre é bom. Então no 16 ele fala que apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. A glória de Deus é poderosa. Então ele pede que o Senhor manifeste as suas obras e a sua glória sobre nós. 17. E seja sobre nós a graça do Senhor. A graça é o favor imerecido de Deus. Quando alguém faz um favor para nós, está fazendo um bem pela própria vontade que tem de fazer aquele bem para nós. Então ele pede que o Senhor derrame a graça, nos faça um favor voluntário para nós, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Quando ele fala aqui, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Ele está dizendo que tudo que nós fazemos seja bom, de tal maneira que Deus diga: você fez a coisa certa hoje. Eu estou confirmando, estou me agradando, você fez o bem nesse dia. Então que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos o tempo de tal forma que, ao final do dia, possamos dizer: Deus confirmou tudo que eu fiz. Eu perdoei, eu ressignifiquei, não fiquei preso com coisas do passado, com mágoas, dores, ressentimentos, mas eu usei o que eu passei para construir algo melhor hoje. E se amanhã me vier, amanhã eu vou fazer ainda melhor. Agora vamos ler mais um texto, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 8. Veja o 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. 2. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou,
3. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. 4. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. 6. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. 7. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. 8. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Então, aqui nesse texto, nós vemos que existem circunstâncias na vida que não serão aquilo que nós esperamos, mas nós precisamos usar esses tempos da melhor forma para que possa vir o tempo que será melhor, o tempo em que virá o bem. Então, se ocorreu alguma situação no passado que trouxe alguma raiva, mágoa, dor, algo que gera ressentimento. O que é ressentimento? É ressentir, é sentir de volta, é ficar lembrando daquele acontecimento e ficar sempre com a mesma dor. Cada vez que você sente de volta, o ressentimento traz a dor. É tempo de você deixar essa dor lá no passado e pensar hoje: o que eu posso fazer para que isso fique para trás? Use bem o seu tempo. A nossa vida é muito curta na terra, como nós lemos no Salmo 90. E Deus não quer que você gaste o seu tempo na sua maior parte chorando, se lamentando, reclamando e vivendo uma vida ruim. O presente, como o nome diz, é um presente de Deus para que você faça o melhor, para que na oportunidade de vir o amanhã você possa viver ainda melhor. Vamos fazer uma oração. Senhor, te agradecemos por essa mensagem que nos fala sobre o tempo e pedimos que o Senhor ajude cada pessoa a mudar o sentido das coisas negativas que aconteceram no passado. Que o Senhor dê sabedoria, como está escrito no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos coração sábio. Que hoje venha a luz para iluminar e dar clareza nas decisões que precisam ser tomadas para que o coração fique leve, para que o abraço que não está sendo dado hoje seja dado, para que a palavra de amor hoje seja declarada e para que o aperto de mão e o respeito e a consideração dentro de casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro das empresas, da sociedade, das pessoas, que haja reconciliação, restauração, novas conexões e comunhão, e que o Senhor ajude cada pessoa a vencer as dores e as mágoas e que consigam levar avante a paz, a alegria, a harmonia, a felicidade que vem do Senhor. Que o Senhor ajude os teus filhos a vencer os tempos que têm sido difíceis, para que possam ver amanhã a tua luz e a tua glória, como está no Salmo 90. Mostra-nos as tuas obras, revela-nos a tua glória.
que possamos ver as tuas obras, que são boas, e a tua glória, que sempre surpreende os teus filhos para o bem. Assim pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, graças a Deus. Você que ouviu essa mensagem e decidiu que precisa ter uma relação mais próxima de Deus, que pensou, eu preciso estar mais perto dele, faça uma oração comigo. Aceite a Jesus para você ter o perdão dos seus pecados agora, para receber o Espírito Santo e para ter o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Receba Jesus agora para ser um filho de Deus, para ser agora uma filha de Deus. Faça essa oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no céu, no livro da vida. E me dá o teu Espírito Santo agora, para que eu possa segui-lo até chegar na eternidade, como teu filho ou como tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Com essa oração, você recebeu Jesus. Os seus pecados foram perdoados. Deus escreveu o seu nome no céu, no livro da vida. Esse livro é o livro onde estão os nomes dos que aceitam Jesus como você fez agora. Quem recebe Jesus, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo agora já está em você. Ele fala com você no dia a dia. Como ele fala? Com frases curtas e pequenas. Quando você está fazendo algo errado, ele coloca um aperto forte no seu coração. É um aviso, não faça isso. Isso está errado. E quando você está vivendo no dia a dia, fazendo suas orações, pedindo que ele traga respostas, ele vai dizer: faça assim. Por que você não faz assim? E quando você estiver lendo a Bíblia, muitas vezes ele vai dizer a você: preste atenção nesse texto. Você está vendo o que eu faço? Então leia a Bíblia também, para que você possa ouvir a voz de Deus. Essa voz não é audível. Ela é uma voz interna no seu coração. E você sabe que é Ele que está falando com você. Porque quando você ora e pergunta para Ele, Ele vai trazendo no seu pensamento e no seu coração a clareza e a luz para as perguntas que você faz a Ele. Ele mesmo fala com você. O Espírito Santo revela respostas que você tem dúvidas. Pela leitura da Bíblia, pela meditação na sua oração, ele vai trazendo respostas a você. Ele coloca pessoas no seu caminho que começam a falar sobre aquele assunto. Às vezes você pede uma resposta para Deus e de repente aparece alguém na igreja falando sobre aquele assunto. Se você perguntou alguma coisa para Deus, comece a prestar atenção nas mensagens pregadas que você está escutando. Ele fala muito pela sua palavra, pelas palavras pregadas e também pelas pessoas que vão aparecendo no seu caminho no dia a dia, falando sobre aquele assunto que você tem dúvida. E leia a Bíblia. O Espírito Santo já está com você. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus. Porque Jesus está vivo e ele consegue ouvir todas as orações e levar ao Pai e trazer as respostas para você. E ele quer fazer isso, porque ele ama você.
procure uma igreja que pregue isso e saia daquelas que falam que você precisa adorar anjos, santos, imagens, porque essas ações são contra a vontade de Deus. Deus fala no Salmo 115 que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam, e todos aqueles que adorarem as imagens devem ser como elas. Ou seja, se você orar para uma imagem, para um santo, você vai estar sem respostas e vai ficar sem vida. A Bíblia diz isso no Salmo 115. E a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, leia a Bíblia. Não é uma questão de religião. É uma questão de que o Senhor Deus está vivo e Ele sabe o que você precisa e Ele ouve você. Então fale diretamente com Jesus, porque Ele traz as respostas para você. Voltando aqui para a tela da mensagem de hoje, desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Não desperdice o seu tempo com mágoas, dores e ressentimentos, mas aproveite o seu tempo para fazer o melhor, buscando alegria. Porque desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida, não a alegria que o mundo propõe de gastar a sua vida com os prazeres da carne, mas com a alegria de construir um relacionamento com Deus, com a alegria de perdoar as pessoas, com a alegria de abraçar a sua família, com a alegria de usar o seu tempo para o seu estudo, para o seu crescimento pessoal, para que amanhã, se ele ocorrer, você possa dizer: eu estou alegre. O amanhã começa a ser construído com o presente. Construa bem o seu presente para que o seu amanhã seja de alegria, para que você olhe no retrovisor e diga: ontem eu fiz tudo o que permite que eu viva hoje essa vida. E o ontem é o hoje, é o presente que você começa construindo para que amanhã você seja e tenha uma vida como você deseja ter e viver. Então, não desperdice o seu tempo, porque desperdiçar o tempo é desperdiçar a vida. Agora, lembrando aqui da palavra-chave, aproveite as oportunidades. A palavra-chave de hoje é oportunidades. Podemos dizer que é o tempo, mas aproveite o tempo e aproveite as oportunidades que você tem hoje, no presente, nesse tempo. Agora vamos para a leitura bíblica, que é o Salmo 122. Salmo 122, 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. 3. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. 4. Aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. 5. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. 6. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. 7. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. 8. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. 9.
por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Salmo 122 é um salmo que fala sobre a alegria de ter o templo onde se adora a Deus na cidade de Jerusalém. Nós sabemos que Salomão construiu um templo em Jerusalém, onde o povo poderia adorar a Deus. E esse Salmo 122 fala que eu senti alegria quando me convidaram para ir até a casa do Senhor. Eu senti alegria porque quando nós vamos à casa do Senhor, nós oramos a Deus, falamos, conversamos com Ele, adoramos a Ele e somos abençoados por Ele. Então, esse tempo é um tempo bem aproveitado. O convite para ir à casa do Senhor é um excelente convite. Por isso ele começa dizendo, eu fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí ele fala assim, os nossos pés estão dentro de Jerusalém. A cidade de Jerusalém está bem construída. Na cidade de Jerusalém estão as nossas famílias, as tribos de Israel. Então aqui fala sobre vamos valorizar a presença de Deus acima de tudo, a comunhão com Ele, vamos valorizar a nossa terra, as nossas famílias, e ele fala, vamos orar pela paz de Jerusalém. Então nós devemos orar pela nossa paz, pela paz da nossa casa, pela paz da nossa família, pela paz dos nossos relacionamentos. No 6 ele fala, prosperarão aqueles que te amam. Quando você ama o que Deus deu a você, aqui mostra uma valorização. Nós temos o templo, nós temos a nossa cidade, nós temos as nossas famílias. Vamos orar pelo nosso bem, vamos manter a comunhão com Deus e vamos orar pela nossa família e vamos orar pela paz em nossa cidade. Veja no 7, haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Versículo 8, por causa dos meus irmãos e amigos, eu direi, haja paz em ti. Fala sobre usar o tempo para valorizar os irmãos, para valorizar a família, para valorizar os amigos e para valorizar a paz. Tem pessoas que vivem sempre em tempo de guerra. Deixe a guerra e valorize a paz. 9. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, eu buscarei o teu bem. Então, por causa da presença de Deus, por causa de Deus, que nos ensina a usar bem o nosso tempo, a viver a nossa vida para adorar a Ele e amar o próximo, eu vou buscar o seu bem. Essa é a meditação de hoje. Deus abençoe a sua vida, que você busque o bem da sua casa, que você busque primeiramente o seu bem. Priorizando a casa do Senhor significa priorizando o seu relacionamento com Deus. Porque priorizando o seu tempo no relacionamento com Deus, você vai receber paz, graça, alegria, força para perdoar, ressignificar, e isso vai fazer a diferença na sua forma de viver a vida e no atendimento à sua família, ao próximo e à sua cidade e à sua volta. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente, na graça e paz de Cristo. Amém.